bem. Então, eu sou Ana Maria Zampieri, sou psicóloga pela Universidade de São Paulo, faz 44 anos e meio que eu me formei. E a minha formação primeira foi a psicanálise, porque era o que tínhamos, ou éramos psicanalistas ou behavioristas, mas durante o processo da minha carreira, eu fui caminhando para o atendimento na linha sistêmica, que é uma linha ligada à sociologia, à antropologia, à filosofia e à cibernética, que tem, então, uma visão da psico ligada à transdisciplinaridade e também à psiconeurologia, porque eu trabalho bastante com a questão de traumas. Dentro dessa questão da sexologia, dos traumas, eu fui também, o meu doutorado, pós-doutorado, são na área de traumatologia e de sexologia também. Então, eu sou pesquisadora, docente e terapeuta clínica. Também coordeno há 12 anos um programa de ajuda humanitária psicológica, que a gente faz intervenções em crises. Então, depois que meus filhos cresceram e o ninho ficou vazio, pude me dedicar a coisas novas. Faz parte aí do ciclo da vida, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o seu convite, o da Juliana. E queria dizer uma coisa que eu estava falando, a boca pequena com a Diolinda, que é a primeira vez que eu estou num debate com esse objetivo de esclarecer as diferentes possibilidades da psicoterapia para o grande público. Então, quero parabenizar vocês. Isso a gente faz dentro do mundo acadêmico, mas assim, para o grande público, achei verdadeiramente bastante pertinente e útil. Muito obrigada, Ana Maria, porque a ideia, você captou bem, a ideia é justamente essa, é falar para o grande público, não falar para os nossos pares, né? Quer dizer, intelectual falando para intelectual, psi falando para psi, advogado falando para advogado, né? Ou seja, uma meta-linguagem, um meta-discurso, isso não é a nossa intenção. E já fazendo a introdução do debate, enquanto a gente espera pela doutora Marília, ou pela Marília, já que vocês não querem ser chamadas de doutoras, então vamos dizer só o nome delas, né, Ju? Então, tenho as enormes e sinceras boas-vindas do Base, né? A simpatia e a presença de vocês, porque esse é o primeiro debate, é um debate só feminino, né? Os cavalheiros não foram convidados, é um clube da Luluzinha, né? De dar orgulho à Hipátia. E então, muito obrigada de coração. E depois eu vou, então, depois que a Ju falar, que vocês rapidamente façam as apresentações de vocês, apesar de se conhecerem, como a Maria fez, e fique no debate no site, porque senão as pessoas não vão saber o que vocês fazem. Fala, Ju. Bom, boa noite a todas, bem-vindas. Obrigado por toparem o nosso convite, porque, como a Ana Maria refrisou, o nosso objetivo é o grande público não acadêmico. O Base trabalha com produção de conhecimento muito sério, qualificado, mas com o objetivo de aproximar a filosofia e as outras áreas do conhecimento de pessoas não acadêmicas. Nós achamos que o saber é para todos, e para isso nós temos o prazer de convidá-las para enriquecer o debate sobre as várias psis. E aqui eu já queria deixar uma provocação para vocês, amigável, lógico, mas aonde a filosofia e as psis se entrecruzam? Como é que começou essa história toda, já que a filosofia começou há 30 séculos, e os filósofos eram biólogos, cientistas, literatos, geômetras, médicos? Queria que vocês contassem um pouco para a gente onde esses caminhos se unem para vocês, no trabalho de vocês. Então, antes de respondermos, obrigada, querida,
Façam as apresentações. Eu vou pela ordem de quem eu estou vendo, tá bom? Deolinda, por favor, querida. Pronto. Então, eu sou a Deolinda. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Está sendo muito importante para nós, arte-terapeutas, estarmos compartilhando esse espaço e tentando esclarecer e mostrar um pouco que caminho é esse da arte-terapia. A minha formação primeira foi letras, depois eu busquei a gerontologia, por ter uma paixão muito forte pelos idosos, talvez pela minha convivência com avós. E aí, nessa formação, especialização da gerontologia, eu descubro a arte-terapia. E no meu percurso, eu me perguntava como é que eu vou trabalhar com esses idosos, tendo como ferramenta só letras, né? E descubro a arte-terapia. Então, busquei a arte-terapia, me apaixonei, fui buscar depois o mestrado em gerontologia pela PUC e trouxe a arte-terapia para a academia. Foi um ano muito rico para nós, arte-terapeutas, que reconhecemos a necessidade da arte-terapia se firmar como uma ciência, como algo que era sério, que tinha embasamento teórico, científico, e que as coisas caminhavam bem. Né? Hoje em dia já temos o CBO e estamos lutando agora para a formalização da profissão. Mas o caminho é longo, mas estamos indo, graças a Deus. Obrigada, Marli, mais uma vez. Que é isso, eu agradeço a todas vocês de coração. Claudete, vamos lá. Sua vez. Oi, Marília, boa noite, querida, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite, Ju, boa noite. Boa noite a todas. Eu sou Claudete, aqui de Londrina, no Paraná. Acho que sou a única, né, de fora de São Paulo aí. É a única. Vamos ter que marcar um encontro. Eu adoro encontrar. Vamos marcar um encontro já, pessoal, aí já fica o meu convite aqui, ou aqui em Londrina ou em São Paulo. Adoro São Paulo. Bom, eu sou fisioterapeuta, tenho formação em microfisioterapia, aí que eu encontrei com a Marli, conheci a Marli, né? De uns anos para cá eu tenho me dedicado à microfisioterapia e a algumas outras práticas integrativas. Eu estou na área biológica por puro acaso, mas eu sou da área de humanas. Eu a vida inteira fui para a área biológica, mas a vida inteira eu tento trazer a área de humanas para biológica, ou levar a biológica para humanas. Eu não sou uma profissional da saúde conformada. Eu amo filosofia, sempre busquei nas minhas pós-graduações e nos meus cursos estudar essas questões mais da área de humanas. Isso me levou também para a microfisioterapia, que vai tratar do ser humano e não exatamente da doença. E no meu mestrado, eu fiz na área de análise do comportamento, que aqui na UEL ela é aberta para qualquer profissional, né, com interesse para essa área. A Deolinda falou que é formada em letras, né, primeiramente. O Skinner, né, o nosso behaviorista, que nos embasa na análise do comportamento, também era escritor, né, formado em literatura inglesa, e na pós-graduação ele buscou estudar, ele buscou a psicologia e aí desenvolveu, né, o behaviorismo e a análise do comportamento. Continuou, né, desenvolvendo. Claro que uma ciência, aquilo que a Ju falou, uma ciência não começa do nada, né? A gente sempre parte de outros conhecimentos e continua o desenvolvimento com aquele olhar que a gente, um olhar específico que a gente quer desenvolver. Então, eu sou uma fisioterapeuta que amo a área de humanas e encontrei aí nas práticas integrativas e análise do comportamento uma forma de trazer para os meus atendimentos um pouco mais da
da questão humana, né? Então, espero poder contribuir com um pouquinho aí dessa área da análise comportamental, porque eu percebo que a psicanálise, as duas vertentes, acho que mais conhecidas da psicologia, mais conhecidas do grande público, são a psicanálise, seria a psicanálise e a análise do comportamento. Você é psicólogo da psicanálise ou da comportamental? Pelo menos é isso, eu que não sou psicóloga, é isso que eu percebo mais. E eu vejo que a psicanálise é bem mais conhecida, até pelo senso comum, os termos da psicanálise, né? Mesmo do senso comum a gente usa muito, né? E a análise de comportamento é muito pouco conhecida. E na minha concepção, ela tem muito a contribuir, né? Esse olhar, ele tem muito a contribuir para a nossa vida, para os nossos atendimentos, para qualquer tipo de profissão. Então, eu espero contribuir um pouquinho aí com esse conhecimento. Sim. Aliás, para você saber, abrindo um parêntese, Claudete, o Diogo Cristófoli, que é seu colega, que é fisioterapeuta também e trabalha com integrativa também, é a mais recente aquisição do Base. E ele vai trabalhar Hipócrates, Galeno, e a gente vai, inclusive, fazer um pacotinho juntos os dois, porque aí, pacotinho é o nosso sistema de gravação de palestras, vocês estão todas convidadas, porque às vezes a pessoa pode gravar 4 ou 5 episódios de 10 ou 15 minutos cada, sozinha, mas se quiser pode misturar. O Diogo e eu vamos misturar porque a integrativa tem a ver com Hipócrates, com Galeno e com a filosofia. Passa por aí, né? Todos nós passamos, né? Vamos parar lá nele, nos filósofos, né? Não tem como pular. Né? Marília é a próxima, obrigada, Claudete, é a próxima no meu campo de visão. Faz a sua apresentação para o site para ficar gravado, Marília. Tá bom. Boa noite a todos. Eu me formei em psicologia em 1985, trabalhei na área, fiz curso no SEDES e trabalhei na área clínica com psiquiatra. E de 8 anos para cá eu larguei a psicologia, fiquei só no voluntariado do Hospital Albert Einstein e gosto muito da área e faço aula de filosofia com a nossa mestra Marli. E o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. O que eu não souber, eu me calo, vamos ouvindo. E eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver de diferentes áreas, eu acho que pode contribuir bastante aqui para todos nós. Com certeza. Tá bom? É isso aí. Vamos em frente. Sempre objetiva e querida. Obrigada. Obrigada. Andréia, sua vez. Bom, minha primeira formação foi em Direito e vendo o que ali se apresentava de questionamentos sobre a sociedade, a gente tem um pouquinho, uma introduçãozinha ali de economia, sociologia, as questões do conflito da sociedade, e tendo a mãe como formada em psicanálise, eu percebi que havia alguma coisa muito fundamental a ser olhada no campo da psicanálise em relação ao que uma perspectiva, sei lá, coletiva poderia dar. Eu percebi que as teorias sobre o coletivo não resolviam coisas que a gente conseguia olhar de maneira muito interessante pelo viés da psicanálise. Me apaixonei por isso, fui estudar psicanálise, mudei de área, vamos dizer assim, em princípio, e hoje eu fiz a formação em psicologia depois, eu trabalho com uma clínica psicanalítica e depois voltei para a faculdade de Direito para fazer uma pesquisa em filosofia do direito, inspirada por um tema psicanalítico que é a sorte, o acaso, o inconsciente, ele pode ser tratado por esse viés, o Lacan fez isso, e voltei lá para estudar a relação entre justiça. No começo era justiça e sorte, hoje é justiça e aleatoriedade, porque os temas de pesquisa vão se transformando, né? Vão se traduzindo, vamos dizer assim. Então, hoje eu pesquiso em filosofia do direito e atuo na clínica, uma
uma fundamentação psicanalítica. Obrigada. Então, agora que todas já se apresentaram, nós vamos começar o debate mesmo, né? E depois, na edição de vídeo, o nosso técnico vai fazer o corte dessa parte de apresentação para jogar de alguma maneira que eu não consigo sequer imaginar, né? Mas para que o público tenha acesso ou às biografias, porque estarão lá as fotos de vocês com o endereço ou perfil, sei lá como é que se chama no Instagram, de cada uma, e depois tem o debate isolado para quem quiser ouvir só o debate em momentos separados, tá bom? Então, a primeira pergunta, eu considero que aquela da Ju, né, daria mais ou menos um semestre de discussão, mas não cabe aqui, né? Então, nós temos aquela pauta, né? Aquela pauta que nós combinamos na prévia. Mas eu acho que essa primeira pergunta que a Ju fez, né, que ela sugeriu, é fundamental porque ela puxa o fio, né, a ponta do novelo. Né? Você quer fazer de novo, Ju, só para o debate? Como eu disse, é uma provocação. Eu queria saber, na visão de cada uma de vocês, da trajetória profissional, onde todas essas psis, onde elas se ligam com a filosofia que começou há 30 séculos e é a base do nosso conhecimento ocidental. Muito bom, é isso mesmo. Vocês perceberam que a Ju já foi mordida pela mosquinha da filosofia. Ela já concorda que a filosofia é a base de tudo, que é o pano de fundo, que determina todos os campos do conhecimento, porque nós todos, eu aprendi isso com o professor Lebrun, quando a gente é picado por essa mosquinha, Ju, não tem vacina, não tem antídoto. Então, vamos lá. Quem vai responder primeiro? Quem quer falar primeiro? Meninas, não se acanhem. Eu posso começar, Marli? Por favor, Ana Maria. Talvez, ao longo da história das psis, como você falou, possam ter haver alguns distanciamentos de concepções filosóficas mais claras e a importância da filosofia no estudo do ser humano, da psique humana, mas a base do conhecimento sempre está na filosofia. Nos meus estudos, a filosofia fenomenológica, humanista, de todas as formas, esteve muito profundamente presente. E hoje nós falamos também na filosofia clínica. Há filósofos que utilizam questionamentos reflexivos a respeito de si mesma, da autoconsciência, da consciência do outro e do viver em comum, baseados na filosofia. E acho impossível, na minha visão, fazer qualquer pesquisa ou qualquer compreensão da psique, da alma humana, dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções se não tivermos minimamente uma base filosófica. Estão ali, sempre juntas. Obrigada. Às vezes mais claramente, às vezes não tão claramente, mas sempre juntas. Obrigada. Alguém discorda ou alguém quer acrescentar alguma coisa? Fala, Marília. Eu concordo com a Ana Maria, porque nesse aspecto que ela fala da filosofia, quando você tem os filósofos e você estuda, tomando um pouco o Deleuze e o Guattari, quando ele fala em rizomas, né? E que você tem as raízes, os rizomas, você pega os rizomas que você vai ligando um ao outro e você, na verdade, você pega um filósofo, outro filósofo, um psicanalista, o outro, você vai entrando um com o outro e você vai pegando os rizomas dos livros, as raízes, e vão grudando no outro e você vai fazendo os acasalamentos e você rouba de um do outro, que não é o roubar em si, mas o agregar em si um do outro.
E aí você vai levando. Então, não dá para você separar um do outro. Você não consegue separar. Então, isso eu queria dar uma complementada. Que, aliás, acho que não dá para separar, Marília, nenhum campo do conhecimento. Nenhum campo do conhecimento. Eu não sei. Que é onde você entra na psicossomática também, que você não separa o corpo da pessoa. Eu diria eu, né? Ou com o Morin, depois a Ana Maria, se quiser, pode completar, que é bem a linha do Morin, né? Você não separa os campos, mas eu não quero interromper. Então, quem mais quer comentar sobre isso? Obrigada, Marília. Fala, Deolinda, por favor. Isso, eu acho interessante, não tenho a formação filosófica, infelizmente, mas estou sempre ali buscando, tentando entender mais. Mas quando a gente começa a estudar arte-terapia, a gente percebe, quando você fala, Marília, dos rizomas, como a arte-terapia vai se construindo, né? Então, vem a Gestalt, vem Jung, vem todas essas linhas, e eles tentando dar esse corpo para a arte-terapia. Então, eu acho importante na nossa formação, quando a gente começa a entender a base, né? Não é simplesmente, ele gostava de arte, então ele trouxe a arte. Não, não. Foi o Freud primeiro, mas isso já vem desde o século XIX, com os pesquisadores, com os filósofos, com médicos, tentando entender a arte e formando esse construto da arte-terapia, né? Então, realmente não dá. A arte-terapia pura não existe. Então, a tua explicação dos rizomas, eu acho que essa imagem que se constrói, eu como arte-terapeuta, eu já fiz a minha imagem, é fantástica, é por aí mesmo. Essa imagem muito foi... bom. E é uma construção, você tem razão, esse conceito é vai se aventurar aí a responder. Faltam André e Claudete. Vai, André. Juju, vou tentar falar uma perspectiva que é talvez a mais importante para mim, porque ela, da relação do que possa ser alguma coisa, um pensamento da minha formação, que é de referencial psicanalítico, né, com a filosofia, eu acho que é uma conversa que um jeito de apresentar, porque haveria outros, certamente, é em relação à filosofia da modernidade. A filosofia moderna, ela enfrentou o problema da subjetividade ou objetividade do saber, que era ou racional ou empírico, fundado na nossa capacidade de construir a partir de alguma coisa, um instrumental nosso, uma razão que todo mundo compartilharia, ou o dado imediato da percepção, a evidência, né? E isso é contado de uma maneira super bonita pelo Foucault, no As Palavras e as Coisas. É um problema isto, porque você não consegue saber exatamente quem é que sabe, né? A gente sabe, mas sabe, né? Sabe por razão, mas a razão ela é coletiva, ela é universal, e se sabe dos dados empíricos, então como é que fica quem sabe nessa história? E aí isso é extremamente problemático e se torna visivelmente problemático no século XIX. Quando a gente começa a procurar o sujeito cognoscente, e ele escapa, né? Ele já era complicado lá no Descartes, que era eu penso, logo sou, mas pensa, e aí começa, mas como é que pensa, né? E havia as maneiras de se discutir isso. Vai a Kant, né? Que já é outra estrutura de sujeito. Então, o Lacan, por exemplo, ele pincelou essas possibilidades. Tem gente que lê o Lacan, eu acho curiosíssimo, lê Lacan como se ele fosse um filósofo,
Eu acho que é a receita para o desastre. Agora, neste momento que a gente chega, aliás, leem Freud também, como se fosse um filósofo, também receita para o desastre. Agora quando a gente procura o sujeito, olha o impasse. Toda vez que a gente define o sujeito, ele virou objeto do conhecimento. E aí, a psicanálise vai residir, e isto o Freud dizia, ela não é uma visão de mundo, e o Lacan teve o cuidado de deslocá-la da filosofia, porque ele dizia, a gente vai ter que apoiar o trabalho nessa impossibilidade de definir. E é por isso que a psicanálise não é e não pode ser uma ciência. Ela não tem o homem por objeto. Ela é uma ética. Então, ela não objetifica o humano. Ela é um questionamento para uma pessoa das condições de saber dela. Mais do que do saber. Aí, a discussão contemporânea, por que as interpretações freudianas ficaram ou não ficaram velhas? Adoram publicar Freud morreu, né? Freud morreu, não morreu, parece o Elvis. O importante é a interpretação no Freud não é o principal. A escolha em relação à interpretação que o sujeito tem, o fato dele descobrir que ele se constrói com linguagem é muito mais importante. A pessoa perceber a ferramenta brutal que é a linguagem nas mãos dela. O quanto de estrago a linguagem nas mãos das pessoas pode fazer e o quanto ela pode construir. Então, a psicanálise, para dizer em termos mais técnicos, que eu não sei se incomodam a proposta, né? Ela é uma ética de ajudar uma pessoa a descobrir que ela consegue refletir epistemologicamente sobre todo o saber dela. Tá. A gente fica... Mas aí, Andréa, eu acho que a discussão a gente pode deixar para daqui a pouquinho. Bom, então é isso, mas a relação é essa, quer dizer, ela se desloca da ciência e vai num ponto que a filosofia apontou, Marli, que é esse ponto de impossibilidade e do saber sobre o sujeito, até ao ponto do Lacan, num dado momento, falou assim, olha, a gente talvez não precise nem pensar em sujeito, a gente pode falar num fala-ser, que é responsável pelo que ele diz. Então, é isso, pronto, falei o suficiente. Não, mas a gente já tem material com isso para discussão, né? Joia. Tá bom? Obrigada. Claudete, vamos lá. O que você acha? Onde você cruzou com a filosofia? Ou você acha que o seu trabalho cruzou? Se é que acha. Bom, tem dentro do passeio, né, que a gente faz aí pela filosofia, para encontrar as bases, né, da ciência da análise do comportamento, eu costumo iniciar lá com Ulisses. O Homero, né, que escreveu, a Marli pode me corrigir aí. Eu sempre tenho essa imagem como estratégia comportamental, né, que Ulisses, quando ele voltava da Guerra de Troia, né, na volta, e foi a Odisseia, né, a volta na Odisseia, ele ia passar ali pelas ilhas Capri, e ali, ao redor da ilha, tinham muitas sereias, e o canto delas era muito sedutor. E normalmente, os navegadores, eles não resistiam e se jogavam no mar em direção ao canto dessas sereias. E aí, o que Ulisses resolveu fazer? Antes de chegar, né, onde estavam essas sereias, ele tapou os ouvidos
dos guerreiros, né, que estavam ali com ele, tapou o ouvido deles com cera e pediu para que eles o amarrassem num mastro para que ele não pudesse se jogar. Então, com isso, ele até ouviu o canto das sereias, mas quando ele pedia para que soltassem ele do mastro, os companheiros dele não ouviam. Então, com uma estratégia comportamental de autocontrole e de controle do comportamento dos outros, ele conseguiu passar pelas ilhas e conseguiu que toda a tripulação continuasse a jornada. Então, aí a gente tem uma estratégia comportamental sendo usada para que eles tivessem sucesso em uma jornada, né? E vindo depois ali, a análise do comportamento sempre assim, em relação à psicanálise, a análise do comportamento, ela vai, porque as referências sempre são das ciências biomédicas, né, que é o meu caso, que acabou que culminou na fisioterapia, né? As referências sempre são Hipócrates e Galeno, Hipócrates vendo o homem como um todo, Galeno dividindo, né, o ser humano em corpo, em sentimentos, em alguma coisa assim. Aí depois vem Platão e Aristóteles, Platão dividindo, né, analisando o homem mais como corpo e alma, né, como entidades divididas, e Aristóteles o homem como um só, né, o homem não dividido, sendo visto como um todo. E aí depois vem Tomás de Aquino, aí continua, né? Tomás de Aquino uma visão mais platônica, dividindo em corpo e alma. Santo Agostinho, vendo mais o homem como um todo. E assim veio. Aí chegamos em René Descartes, onde René Descartes dá um checkmate, né? E entra ali com veemência, defendendo o dualismo, né? Dividindo o homem até em muito mais partes, que é o modelo biomédico que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu trato o emocional, você trata o corpo, o outro. Então, eu vejo a análise do comportamento um modelo monista, né? Vindo, então, numa abordagem mais aristotélica e em defesa de uma estratégia comportamental dentro da filosofia. Eu cito aí Homero e o seu exemplo, né, de sucesso, de utilização de uma estratégia externa para que para que houvesse o controle e uma mudança de um comportamento por meio da mudança do ambiente. Então, obrigada. A minha defesa aí é mais ou menos essa. Muito bom. Obrigada, Claudete. O que eu acho interessante no depoimento de vocês é que vocês não estão realmente falando para nós, só para este pequeno círculo, porque todas nós, né, sabemos que as outras sabem, né? Mas quanta gente vai assistir a esse debate e vai dizer, era isso, né? A história das sereias, foi isso que se falou do Freud, então o Lacan não é para ser lido como um filósofo, é isso que é rizoma, etc. Né? Ou seja, essa é a intenção e isso está se cumprindo, logo de início deu para ver, eu agradeço demais. E eu estou olhando aqui para a nossa pauta, que tem só mais 15 questões, e evidentemente não vai dar, né? Não vai caber, senão fica muito comprido. Então, vamos resumir então, Marli, a gente resume agora. Não, mas não tem problema. Além disso, sim, as respostas têm que ser curtas, mas o que eu sugiro, eu não sei o que vocês acham, Ju, sabe o que me ocorreu? Que as perguntas que não puderem ser respondidas aqui, a gente coloque como resposta resumida no Instagram. E a gente postando, porque eu posso postar a pauta com as 15 perguntas, muitas delas se entrecruzam. O que você acha, Ju?
Eu concordo e gostaria de deixar a sugestão e o convite para que cada uma de vocês também nos mandasse uma obra apenas, eu sei que é difícil, mas que ajudasse a elucidar um pouquinho esse nosso debate. Uma paixão de vocês que tem ajudado a clarear algumas dúvidas, entendeu? Porque aí a gente coloca para o nosso público no Instagram também. Se vocês puderem fazer isso, será ótimo. Obrigada. É uma boa ideia mesmo. Porque aí as respostas que não couberem, a gente vai pondo lá no Instagram e as pessoas têm a possibilidade de ter esse leque mais aberto, né? Porque são 15 perguntas, né? Então, olha só, a primeira pergunta que nós estabelecemos na prévia, né, e que parece, todo mundo concorda ser de interesse do grande público, é quantas PSIs existem, né, e são praticadas. Então, habilitem-se, senhoras que não querem ser chamadas de doutoras. Quantas PSIs são? Porque eu vou contar para vocês de onde me veio essa ideia. É que os alunos, aderentes, não sei o quê, eles perguntam para a gente, eles não têm coragem de perguntar para você. Fala assim, ó, você que não é psi, né? E na França não fala, né, psicólogo, fala só psi, né? Você que não é psicóloga, né? Qual é a diferença? É a pergunta que eu mais ouço. Entre psicanálise, psicoterapia e psicologia. Porque eles não se atrevem, eles não perguntam para vocês. Então, vamos lá, qual é a diferença? Quantas são? Quais são praticadas? Eu posso começar a falar. Nós temos, assim, entre 8 a 10 oficiais PSIs. Obviamente que muitas coisas vêm caminhando, vêm se desenvolvendo, e hoje também a gente incluiu a neurologia na interface com a psicologia, né, que seria a neuropsicologia, mas as clássicas são a psicanálise, a psicoterapia analítica, que tem a ver com os ensinamentos do Jung, a gestalt terapia, o psicodrama, a terapia cognitivo-comportamental, deixa eu ver se eu lembro quais são as outras, o psicodrama, a hipnose também pode ser considerada aí uma possibilidade. A gente já fala na terapia corporal de Wilhelm Reich, falamos na logoterapia que Viktor Frankl desenvolveu, o sentido da vida, né? E acho que já trouxe basicamente todas. Então, o que define? Está faltando uma, a Ju falou. O que será que está faltando? Terapia Gestalt, eu falei. A terapia humanista de Carl Rogers. É que elas acabam se entrecruzando. Algumas têm assim, interfaces bastante importantes. Mas há uma diferença entre fazer psicoterapia e psicanálise e análise, que são as mais presentes, vamos assim dizer. Depois vamos ver o que as minhas colegas de debate colocam. O que diferencia a psicanálise de outras linhas da psicoterapia é exatamente o embasamento metodológico e teórico a partir de Freud e os pós-freudianos. A psicoterapia tem essas várias outras linhas, então é o estudo da psique humana, dos comportamentos, das emoções e dos sentimentos, e agora também modernamente com essa face da neurologia. Então, se eu vou fazer uma psicoterapia, ela não precisa necessariamente coincidir com a psicanálise, embora o meu psicoterapeuta possa ser o meu analista, se ele tem uma formação da psicanálise. Ou ela é meu analista junguiano, ou tem outras várias maneiras dentro dessas que eu citei para vocês. Mas todas veem o indivíduo, a pessoa, como um sujeito psíquico, biológico, social e, modernamente, falamos também uma coisa que não se podia falar na ciência, espiritual. Então, essas 4 dimensões
das pessoas são consideradas, na maioria dos atendimentos, para as pessoas que procuram autoconhecimento e procuram, muitas vezes, tratar disfunções ou patologias ou angústias. E aí entra outra interface com a psiquiatria, né? Vou ao psicólogo ou vou ao psiquiatra? O que diferencia? O psiquiatra, obviamente, precisa ser médico e tem todos os estudos a respeito da psicofarmacologia, da neurologia, etc. E hoje, alguém falou aí de pesquisa, a psicanálise já é fruto da ciência pós-moderna. A psicanálise moderna está dentro do mundo acadêmico. Há várias pesquisas de doutoramento, de mestrado feito dentro da psicanálise, quando ela abarca um pensamento mais, que a gente chama pós-moderno, que está principalmente na figura de Morin, no pensamento sistêmico, ou seja, não existe uma verdade, existem verdades, e isso tem uma dinâmica praticamente infinita. Por exemplo, a maneira como cada um de nós vai interpretar isso que nós estamos vivendo, que é esta pandemia, tem a ver com os nossos aspectos que nos definem subjetivamente, também tem a ver com os aspectos sociais que nos definem, todo o sistema de crenças, de valores, também tem a ver com as nossas, com a nossa genética, com as nossas possibilidades de saúde ou de enfermidades previamente estabelecidas, também tem a ver com todo o sistema ético de crença, de valores políticos, sociopolíticos, e também tem a ver com o sistema da espiritualidade que hoje a ciência estuda, né? Existem institutos como o de Santa Bárbara e do Einstein, aqui no Brasil, em que se estuda felicidade ligado à espiritualidade e ligado à subjetividade. Então, há uma possibilidade de complexidade tão ampla. Nós costumamos que as pessoas acabam encontrando o psi que mais tem a ver com as demandas dele, e muitas vezes também com as próprias crenças dele. Há alguns anos, eu trabalhava num consultório em que havia mais pessoas, no tempo que a gente tinha consultório numa casa, lá na República do Líbano. E havia várias linhas. E a gente brincava que se passava na sala de espera, a gente já imaginava de quem era o paciente, de quem seria aquela pessoa. Porque, obviamente, tem ressonâncias, tem afinidades, tem metodologias que se aplicam mais a uma pessoa do que a outra. Eu penso que o psicanalista, o analista, o psicoterapeuta, o psiquiatra, que tem a humildade de trabalhar em conjunto e saber que nós nunca alcançaremos totalmente o conhecimento absoluto, é uma pessoa que tem mais condições de ter discussões mais ampliadas, vamos assim dizer, dentro do consultório. Ana Maria, obrigada. Deixa eu só fazer uma observação, se você permite, porque para o grande público, sempre pensando no grande público, o Morin, que você citou, é o Edgar Morin, né? É o francês que está vivo, atuante, com 90 e tantos anos, super produtivo. Exatamente. Edgar Morin, que fala do pensamento complexo, do paradigma da solidariedade, da consciência planetária. Isso. E da fraternidade como os paradigmas de sobrevivência da raça humana. Ele é maravilhoso, é que muita gente às vezes pode ouvir um nome, não sabe quem é e não sabe como procurar. Toda a razão, Edgar Morin. O Edgar Morin, obrigada. Alguém quer completar alguma coisa? Porque também tem o seguinte, nós fizemos a primeira pergunta, mas essa primeira já dá conta da segunda e da terceira, tá? Porque as coisas vão se cruzando. Fala, Marília. Quer falar alguma coisa? Quero só dar uma completadinha na Ana Maria, o que ela falou, que é só completando que ela falou algumas coisinhas em
nessas coisas da psi que a gente estava falando, quantas existem, eu queria dizer que tem diferentes tipos, né? Como a Ana Maria falou, e que eu coloquei aqui que servem propósitos diferentes, né? E que não existe uma maneira de classificá-las, tá? Que é assim que eu coloquei. Mas alguns tipos mais comuns, que como a Ana Maria falou, que é a cognitiva, a clínica, desenvolvimento, algumas só, tá? Evolucionárias, a forense, de saúde, neuropsicologia, social. Essas são algumas que tem. Agora, aí a gente já entra em outros tipos de coisa que, como ela falou, são abordagens, que aí a gente falou que a gente já entra em outra questão, das abordagens. E aí cada um tem as suas abordagens. Eu aprendi, aí vou entrar numa outra questão, que eu aprendi na psicologia, você estuda tudo, o que vai passando na tua frente, você vai estudando. E aí você tem a sua caixa de ferramentas. O que você vai usar? O paciente não está na tua frente, você não usa o paciente, ele está na página tal do livro tal. E quando a gente fala em psi, você tem que tomar cuidado, porque hoje o cara do coaching, ele abre um consultório na esquina e ele vai atender. Então hoje também está muito complicado essa coisa de psi, porque qualquer um é psi hoje. Qualquer nego hoje atende. Então, é muito complicado, porque se a gente for ver o que tem psi em qualquer lugar. Eu penso assim. Então, a gente tem que estudar, e você vai pegando esses livros, essas ferramentas todas, e todas as abordagens que a gente vai aprendendo, e na hora você vai ver o que dá para ser, porque não é o cara que aprende com massinha, a Deolinda vai te falar isso, que é o que vem com a guache, que é o que você pode usar guache para esse, você não pode usar para esse. Então, essa é a parte que eu queria dar, entendeu? Que foi isso que eu aprendi, entendeu? Agora, respeitando as abordagens, o psicanalista, sabe? Eu não posso me meter na psicanálise, porque eu conheço muito pouco de psicanálise, entendeu? Eu vou respeitando as áreas de todo mundo. Eu conheço muito de Reich. Não se dá Reich na universidade. Não se dá Reich no Brasil. É fato. A única universidade que teve um pouco de Reich nesse país foi a PUC. E mesmo assim o Reich foi morto, pagou um preço alto e foi assassinado nos Estados Unidos. Isso é fato. Só isso. Obrigada. Essa distinção entre abordagens é importante, né, Marília? E você está falando aí que a gente faz a caixa, e eu diria que não é só psi, é que vocês lidam com o ser humano, com o que ele tem, para mim, né, de mais nobre, né, que é a parte interna da cachola, né, com tudo que vem junto, né, fora da cachola. Mas em filosofia a gente tem o mesmo problema, porque a gente vai aprendendo, né, e lendo, não acaba nunca. Agora, o que cada um faz com isso, quando a Claudete falou do Homero, né, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Filosofia, para mim, começa muitos séculos antes da filosofia. Começa justamente em Homero. Então, cada um faz a sua caixa, você tem toda a razão. O meu filtro raramente vai ser um autor ou outro, tirando Nietzsche, claro, quer dizer, claro para mim, né? Porque eu gosto dos gregos, então é claro, Nietzsche. Tirando Nietzsche, eu não vou usar um autor como filtro. O meu filtro está na Grécia, porque essa é a minha caixa. Porque o resto, para mim, é nota de rodapé. Então, obrigada. Meninas, quem mais? Fala, Deolinda. Quer falar? Foi isso que você fez assim? Então, a Marília sempre me dando a deixa, né, Marília? Eu achei ótima essa colocação dos psi e do perigo, né, com essa infinidade de linhas que surgem, e até para deixar claro, né, na formação da arte-terapia, existe uma lei, você não pode exigir que o aluno faça terapia, mas você pode sugerir de uma forma enfática que seria interessante ele se apropriar da sua problemática, dos seus conteúdos internos, para poder olhar esse indivíduo que está se colocando à frente dele. Então, na arte-terapia, eu vejo assim
uma vantagem, não sendo o meu caso, tá? Porque tem inúmeros psicólogos fazendo arte-terapia e trazendo a arte-terapia como uma complementação dos seus atendimentos, mas eu, como uma arte-terapeuta só, o quanto eu trabalho em conjunto, o quanto a arte-terapia busca essas parcerias. Então, é o psiquiatra que recomenda a arte-terapia e eu, então, vou trabalhando junto, o psicanalista, o psicólogo, porque a arte-terapia, pelo fato de trabalhar com a arte, de trazer a espontaneidade naquela expressão, ele facilita esse contato com a sua problemática, com o seu conteúdo e essa elaboração. E eu sempre sugiro, leve essa tua produção para o seu terapeuta. E aí, então, a coisa vai, se desenvolve, flui, né? Mas essa consciência, essa responsabilidade ética é muito importante. E isso nos cursos, eu dou aula em alguns institutos, em algumas instituições e faculdades, na formação de arte-terapia, é a coisa que a gente mais se deixa claro para esse aluno a responsabilidade que ele tem frente ao ser humano que está à frente dele. O quanto ele tem que se cuidar primeiro para poder olhar o outro como um todo, né? O corpo, o espírito, a alma dessa pessoa, para você poder desenvolver um trabalho sério e facilitar o processo dele. Então, nesse sentido, eu navego com todas as linhas, né? Gostosamente, porque eu vou, a gente marca muita supervisão, então, nessa troca de experiência, e o psicoterapeuta me trazendo as informações na linha de atuação dele, e eu trazendo a arte, como é que eles vão se complementando, e facilitando o processo desse paciente. É uma coisa muito bonita, mas muito responsável. Então, essa responsabilidade e essa ética, Deolinda, né, me fizeram pensar no seu comentário no tema desse debate, né, para a gente não perder isso de vista, para alinhavar, né, por aí, que é a saúde emocional. Porque se você tem um profissional, qualquer que ele seja, né, não ético, não responsável, como a Marília falou, que, né, monta ali o consultório na esquina, depois de fazer o tipo de curso que muitas vezes a gente sabe que fez, né, e vamos que vamos, aí a saúde, porque está lidando com a cabeça alheia, né? Então, aí a saúde do outro, seguramente, não é sempre a norma, né? Não é sempre a preocupação. Quem mais quer comentar? Obrigada, Deolinda. Podemos passar para a segunda pergunta, ou terceira, porque eu vou dar uma olhada aqui na minha pauta, que muita coisa já foi. Por exemplo, um psiquiatra pode ser psicoterapeuta? Essa é uma pergunta. Isso é uma resposta rápida, mas quem quer responder? Psiquiatra pode ser, porque a Ana Maria falou disso, né? Psiquiatra pode ser psicoterapeuta? Sim. Falando em questões éticas na área da psicoterapia, só 2 profissionais podem fazer: o médico, o psiquiatra e o psicólogo. Da psicoterapia como tratamento também da psique humana, né? Sim, o psiquiatra pode ser psicoterapeuta. E mesmo quando ele é só um psiquiatra clínico, que me permita uma complementação, Marli, mas eu sou casada com um psiquiatra que também tem formação em psicoterapia, mas ele é psiquiatra clínico. É uma visão diferenciada que o psiquiatra tem, quando além da medicina, da psiquiatria, ele tem uma formação, seja lá em qual escola for, no ser humano, no seu sentido mais amplo, mais aprofundado, no sentido de suas várias instâncias. Obrigada. O psicoterapeuta, e há vários estudos que mostram que pacientes que precisam utilizar medicação
e fazem psicoterapia são mais beneficiados do que aqueles que apenas tomam a medicação. Isso já responde à pergunta que seria a seguinte, e não quer dizer que vocês não possam, vocês outras, completar, mas a pergunta seguinte seria justamente, é possível cruzar, costuma-se fazer isso, cruzar mais de uma abordagem? Quem quer responder? Não estou vendo nenhuma mãozinha aí para responder. Vai, André. Marli, eu primeiro queria lembrar entre as frentes importantes do pensamento na área psi, vamos dizer assim, como você chama, o trabalho feito a partir da filosofia do Heidegger da Daseinsanálise, que é muito competentemente pensada. É muito bonito o trabalho deles, no que eu pude conhecer, me encanta. Quanto à quantidade de clínicas que alguém pode encontrar por aí, existe uma resposta baseada nas grandes correntes e existe uma sensibilidade minha de que são infinitas, porque eventualmente eu posso tomar uma decisão clínica e ter um posicionamento clínico mais parecido com o de alguém de outra corrente do que de um psicanalista, né? Se nós pegarmos o que foi dito da psicanálise aqui entre nós, é inconsistente, não bate. As poucas descrições que aqui apareceram já não batem. E igual, isto pareceria, tem áreas que tem mais padronização de discurso e de abordagem, e tem áreas, né, a psicanálise ela é aberta às formas de linguagem, ela tem autores. Então, a psicanálise é o saber referenciado na obra de Freud? Não. Espero que não. Espero que ela saia, que ela se situe para além da obra do Freud, que o Freud tenha sinalizado o lugar da psicanálise, vamos dizer assim, foi o primeiro a apontá-la, ótimo, né? Primeiro, talvez, apontar essa impossibilidade de determinação do sujeito, né? Ótimo. Agora vamos adiante. Vamos para Deleuze-Guattari, é outro trabalho, né? Fascinante. Então, e aí, por exemplo, né, eu estava falando que entendo que o que a gente faz na clínica precisa ter um acento ético. E se tem um acento ético, significa que a gente pode convidar a pessoa a entender como é que ela entende as coisas. Se ela escolhe, ela quase que escolhe a abordagem terapêutica na qual ela vai se resolver. Mas não escolhendo o profissional. Eu não vendo uma abordagem, eu não sou uma franquia, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim, que me passaram o que eu pago royalties, né? Não é isto. A pessoa escolhe eticamente, em abertura a falar com um psicanalista, por exemplo, ela escolhe como resolver-se terapeuticamente. Ela pode até usar métodos, ela escolhe os métodos, vamos dizer assim. Escolhe os recursos que podem ser comportamentais, ela pode usar recursos de arte, ela pode usar recursos de literatura, ela pode ler sobre todas as correntes, indo a uma clínica. É extremamente aberto, extremamente versátil isso. Tinha cortado. Aliás, desculpe, entram aí também as vias religiosas de solução. Mas nesse terreno a gente não vai entrar. Por favor. Então, deixa eu aproveitar e pegar um gancho aqui. Se você permite, antes de passar para a próxima pergunta, e para quem gosta do tema, né, não só vocês, mas o público também, lá no site tem um resumo crítico, sem dúvida, né, de um livro importante, eu considero, do filósofo Michel Onfray, que se chama Crépuscule d'une idole,
Crepúsculo de um Ídolo, né? Fazendo um jogo de palavras com a obra do Nietzsche, porque ele também é nietzschiano. Ou seja, ele é nietzschiano, eu é que também sou. Então, eu convido vocês a darem uma olhadinha, a cara da Andréia, porque a gente já falou disso em off, darem uma olhadinha no resumo crítico. A gente briga depois, André, porque é uma obra que não foi e não será traduzida, acho eu. No Brasil, tem lá um resumo crítico, bem crítico. Ele vai demolir o Freud com critério e cuidado. Então, isso é um convite para uma eventual segunda discussão. Né, André? Olha só, o que eu tenho aqui como uma pergunta que talvez pudesse enganchar nesses comentários, tem duas aqui que me ocorrem, que foram citadas, mas não foram discutidas. O que é psicossomática e o que é psicotraumatologia? Quem quer falar sobre isso? Porque no comentário de vocês falou-se disso. Quem se habilita? Podem ir, eu não... Eu posso falar da psicotraumatologia, que é uma das minhas áreas. É outra vez uma interface entre a neurologia e a psicologia e a psiquiatria, mas especialmente entre a psicologia e a neurologia, porque a psicotraumatologia ela é uma área relativamente nova, especialmente nos pós-guerra, estudamos muitas neuroses de guerra, e a gente sabe como as pessoas sofrem quando são submetidas a eventos disruptivos, como uma guerra, por exemplo, uma pandemia, ou uma catástrofe, etc., ou um abuso sexual, ou a vários lutos não trabalhados, etc., etc., e que fazem com que o cérebro não consiga, vamos assim dizer, fazer um processamento funcional de todas as informações recebidas. Então, é como que se ficássemos com alguns pontos que atrapalhassem o desenvolvimento da saúde mental nas várias fases do ser humano, quando eles são fortemente impactados. Então, basicamente, a psicotraumatologia é a área da psicoterapia que trata traumas intrapsíquicos, traumas interpsíquicos, dentro da psique da pessoa ou em relações que a gente chama popularmente de tóxicas, ou de abusivas, ou de não éticas. Alguém aqui falou em psicossomática, então eu vou deixar para alguma colega responder essa outra parte. Obrigada, Ana Maria. Quem quer? Alguém falou, foi a Marília, não foi, Marília? Eu falo. Por favor. Eu coloquei aqui que é uma ciência interdisciplinar, psicossomática, que gera diversas especialidades da medicina e da psicologia, para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos e dos processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas, tá? Mais ou menos isso. Então, que ela não diferencia entre... ela não trata o seu corpo, e nem o seu emocional. Ela trata a ciência como um todo. Então, você não vai ao médico, você não tem um problema emocional e você não tem um problema orgânico. É um todo junto. E hoje a tendência é essa, trabalha-se uma equipe multidisciplinar e todas as pessoas juntas, todos os médicos juntos. Hoje é isso que eu vejo que é uma psicossomática. E, no fundo, eu acho que a tendência é essa. Mesmo quando você vai a um médico hoje em dia, você não pode levar só um joelho, você não é só um joelho, você não é um braço, que é isso que a medicina hoje em dia não foi. E isso no geral, hoje você é um ser humano, você é um todo, não tem um protocolo. Quando você vai no médico, é um protocolo, isso é uma coisa que, se não levar para frente um ser humano todo, você não vai, não adianta você tratar sua cabeça. Então, isso é psicossomática.
entendeu? Um ser humano inteiro, ele não é por partes. É legal. Eu vejo assim. E a tua resposta, além de ser, como sempre, objetiva, me faz pensar, a Claudete vai dizer seguramente alguma coisa sobre isso, na tal abordagem integrativa que a Claudete citou, sem falar, que ela não comentou, ela é casada com um homeopata, um grande homeopata. Né? Mas a Deolinda quer falar. A Deolinda quer falar? Ô, Deolinda, ela levantou a mão. A Claudete fala, Desculpa. Uma integrativa. Desculpe, Deolinda, eu não vi. Então, fala aí, porque aí a gente retoma esse ponto. Dentro dessas duas abordagens, o que a gente mais ouviu como consequência da pandemia, né, em todos os grandes nomes que eu pude assistir, o quanto o criativo é que traz esse eixo e essa sustentação para ressignificação da vida, né? Então, foi muito citado os casos de campos de concentração, o quanto os sobreviventes foram criativos em seus processos de resistência, né? E no psicossomático a mesma coisa, o quanto o criativo vai poder elucidar através de uma tinta, de um borrão, de uma expressão, ele vai poder perceber melhor tudo aquilo que ele está, por aquilo que ele está passando, né? Então, o quanto o criativo é importante dentro dessas duas linhas, dele ser abordado e aprofundado, né? Fala. Depois eu vou pedir para a Deolinda voltar, Deolinda, para falar sobre a arte-terapia especificamente, porque nós temos uma pergunta sobre isso, né? Para você explicar um pouquinho como é que ela se transforma em ferramenta de trabalho, tá bom? Você fala para nós, né? Obrigada. Fala, Claudete, explica um pouquinho da integrativa, porque você também falou que você faz micro, e eu não sei se todo mundo sabe o que é micro e como é essa abordagem integrativa. Conta para nós. Só voltando um pouquinho na psicossomática, a tendência em se dividir, ela é muito forte dentro da área terapêutica. Porque uma das referências para mim em psicossomática é o médico alemão George Grodeck, que dizem que ele é o pai da psicossomática. E ele dizia exatamente que a doença ela não tem... a psicossomática diz que ela começa na psique e vai para o corpo. E Grodeck defendia que não existe essa divisão, não existe um emocional sadio no corpo doente, nem vice-versa, e que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, não existe essa dualidade. E mesmo ele tendo reforçado essa questão do monismo, ainda hoje se fala, é psicossomático, é somato-emocional, né, Marli? Dentro da micro inclusive existe essas abordagens. Então, na referência de Grodeck, não existe essa divisão, né? É um todo. Bom, microfisioterapia, tomando então essa linha do todo, na microfisioterapia nós vamos, por meio de toques, encontrar sinais no corpo, né, cicatrizes patológicas, muitas vezes relacionadas a traumas, né, emocionais, vivências do indivíduo, nós vamos encontrar no corpo e nós vamos... por meio dos toques e dos mapas desenvolvidos, né, pelos franceses, por dois franceses, Daniel Grosjean e Patrice Benini. Eles são osteopatas por formação e desenvolveram, então, uma linha, né, derivada da osteopatia, que se encontra no corpo sinais, não só de vivências emocionais, mas também de toxinas,
de traumas físicos, de questões emocionais. Então, que por meio do corpo você pode chegar a esses sinais e pode tratar, né? Pode realmente liberar isso no corpo e isso vai ter uma consequência no emocional e no comportamento do paciente. Bom, práticas integrativas. Hoje, as práticas integrativas estão nas práticas do SUS, né? São uma prática aprovada para serem realizadas pelos serviços do Sistema Único de Saúde, como práticas, então, complementares, né? São PICs, né? Práticas integrativas e complementares. E dentro dessas práticas tem inúmeras abordagens aí complementares, né? Como aromaterapia, como musicoterapia, como homeopatia, constelações sistêmicas familiares. Então, inúmeras práticas que podem aí auxiliar na terapêutica de um paciente dentro das suas patologias. É realidade? Não, né? Hoje ela está muito mais no papel do que na prática, mas não sei até quando ela vai estar, pelo menos como aceita, né? Pelo menos como práticas aceitas que podem contribuir com a evolução de um paciente, com a melhora de um paciente em tratamento dentro do SUS. É isso. Obrigada. E aí antes de passar a palavra a Deolinda, me ocorre aqui talvez uma outra pergunta que nem esteja na pauta, né? A Claudete falou dessa questão do complementar, né? E eu pergunto para vocês, ou enfim, uma mera consideração, entre a diferença na área de vocês, porque em medicina é fácil, né? Eu conheço um homeopata muito famoso, francês, Dr. Yves Lévesque, que sempre diz a mesma coisa que o professor Grosjean diz, né? Que a homeopatia não é, como o Grosjean fala da micro, né? Não é alternativa, é complementar. Então, a pergunta para vocês, isso para mim é a chave para o respeito, né? A pergunta que eu faço para vocês, que me ocorreu, nem sei se cabe, né? Vocês consideram que na área de vocês tem isso? Quer dizer, dá para cruzar as áreas de modo complementar e não alternativo? Eu considero que sim, Marli. Hoje nós temos no Instituto de Pesquisa do Albert Einstein cursos de pós-graduação em que eles chamavam a princípio de medicina integrativa, mas era só para os médicos, e hoje se chama saúde em bases integrativas. E o que se vê, e tudo com evidências científicas, é que as integrativas, elas têm uma condição de criar várias interfaces entre várias possibilidades de tratamento, e a saúde integrativa está baseada numa coisa, digamos, razoavelmente, infelizmente, moderna, que é a saúde ser considerada na área da prevenção e da autonomia. Então, o sujeito que busca a sua saúde, faz as suas escolhas e integra com as várias possibilidades profissionais a sua saúde para prevenir-se com relações a várias questões das enfermidades, é alguém que é beneficiado por terapias que são estudadas, que são cientificamente validadas. E precisa tomar cuidado um pouco com o termo alternativos. Alternativos não são integrativos necessariamente, às vezes são possibilidades outras baseadas em outras questões. O integrativo que eu conheço é aquele que cientificamente, desculpem se eu falo tanto assim, mas eu tenho uma cabeça, vamos assim dizer, ligada a essas questões de evidências. Mas hoje, por exemplo, o próprio Reiki tem sido estudado
A introdução da yoga e da meditação tem sido estudado como práticas integrativas de altíssima potencialidade de saúde dentro da autonomia de cada pessoa. A pessoa que se responsabiliza por sua saúde tem condições melhores de se beneficiar quando ela adoece, mente e corpo adoecem por várias questões. É novo isso, a gente estuda muito a escola canadense, mas os Estados Unidos e outros países estão estudando muito a chamada medicina ou saúde em bases integrativas. É bem interessante essa possibilidade. E eu, na minha prática clínica, eu legitimo o que faz bem para as pessoas, obviamente, dentro da ética profissional, eu legitimo, eu acho que os saberes que se complementam são saberes a serviço da humanidade, da saúde das pessoas e da nossa sociedade em geral. Porque não tem por que ficar só numa bolha, né, Ana Maria? Isso é tão antigo e tão mesquinho, né? É que a minha cabeça funciona como a sua, né? Eu sou muito voltada para essa questão da ciência, mas eu não vejo uma área como estanque. Pelo contrário, né? É complementar. Sempre é complementar. Aliás, sem isso não respira, né? Deolinda, você quer falar agora, ou alguém quer complementar alguma coisa antes da Deolinda falar sobre arte? Fala, André. Que fica pequenininho, eu não vejo, desculpe. Péssimo. Não, é só para dizer, você estava falando que não dá para... A gente nunca exclui a liberdade da pessoa que nos procura. Então, não existe pensar que um trabalho exclua os outros, porque a pessoa procura, né? A pessoa, ela vem contando que ela foi na constelação familiar, que ela foi no centro espírita, que ela conversou com 3 amigos, tomou 4 remédios, ela troca de médico. A pessoa é livre, não existe essa... É muito academicismo imaginar que dá para separar as coisas. Só isso. Não, eu te agradeço. É que essa pergunta, esse tipo de consideração, Andréia, é muito para o grande público, né? Porque as pessoas, não é para nós, eu insisto, porque as pessoas, a gente pensa em voz alta, mas fica imaginando que as pessoas acham que elas têm que procurar na lista psicólogo, psicoterapeuta, não sei o quê. E não é assim, né? Não necessariamente assim. Obrigada. Fala, Deolinda, conta para nós como é que o instrumento de trabalho, a arte, né, se conjugam. Isso, então, na arte-terapia, o que acontece? Você recebe uma pessoa com uma determinada queixa, nós não temos algum protocolo mais específico, você procura ouvir essa pessoa, saber qual é a queixa, ou ela vem por espontânea vontade, ou ela é encaminhada por algumas de vocês, com queixas emocionais importantes. E dessa escuta, você determina que tipo de trabalho você vai fazer. A primeira reação desse paciente é dizer que eu não sei desenhar, eu nunca pintei, como assim? E você vai abrindo o espaço e mostrando para essa pessoa que ali não é uma aula de arte, que ela vai se expressar de qualquer forma, e eu até, às vezes, ensaio algum rabisco, algum borrão, para falar, olha, é assim. Então, por exemplo, agora, nesse momento, que cor você daria para esse seu sentimento de insegurança, de vergonha, e ali a coisa acontece. Você trabalha com uma gama ilimitada de recursos, desde a pintura, então um guache, uma aquarela, uma acrílica, passa por uma tinta mais seca, como o pastel seco, o pastel oleoso, o crayon, o giz de cera.
Você pode trabalhar com fios, você pode trabalhar com tecidos, você pode trabalhar com figuras, com colagens, enfim. E a argila, que é a grande, né, a grande mestra, todo mundo quer trabalhar com argila. E o que a gente ensina para esses alunos, e é muito importante que o arte-terapeuta tenha essa consciência, antes de você oferecer um material para o seu paciente, tenha experimentado em você o que aquele material provocou em você. Então, se eu recebo uma pessoa que está num quadro deprimido, ou um bipolar, uma pessoa super agitada, eu não posso oferecer uma aquarela. É lindo, é delicioso trabalhar com aquarela, só que essa diluição traz no indivíduo uma instabilidade, um mal-estar ainda maior. Então, o que eu tenho que fazer com esse indivíduo? Eu tenho que procurar conter as emoções, eu tenho que procurar conter esse espaço dele e, aos poucos, ir soltando. Então, lá no fim, já no meio de um processo todo, eu experimento uma aquarela com ele. E a reação sempre é muito forte, né? Dessa insegurança e dessa irritação, vendo que ele não controla aquela tinta, que aquela gota que ele pingou está indo para onde quer. Então, o conhecimento do material é fundamental para o arte-terapeuta. E hoje em dia, dentro dessa complementariedade, você tem tecelãs, você tem músicos, que não necessariamente musicoterapeutas, tá? Mas músicos, e que vão trabalhar com aquilo que é mais confortável para ele. Então, traz a música, e a partir dessa música, qual o sentimento, qual a sensação, e a escrita. A escrita é fundamental, você tem todo um processo, você começa com uma sensibilização. Deolinda, cortou. Desculpa, eu encostei aqui a mão. Sem problema. Aonde eu estava? A última coisa que nós ouvimos foi que você começa a sensibilizar. Isso, então eu tenho uma metodologia para fazer o meu atendimento. Então eu começo sempre com uma sensibilização, aí eu apresento o material, ali o paciente já traz alguma informação do impacto que esse material pode trazer para ele. Aí ele executa, ele entra em contato com o material, executa alguma ação, e aí eu venho para uma avaliação onde ele vai me contar o processo. Eu não vou interpretar o processo dele, como ele fez, como ele reagiu, mas é ele que vai me contar. E aí eu peço a escrita de todo aquele processo, mas não a descritiva, mas levando o sujeito a uma reflexão. E aí saem coisas maravilhosas, poemas, às vezes vem a inibição, mas o que eu vou escrever? Fale simplesmente palavras. Agora tente juntar essas palavras e as elaborações são muito profundas. Então, esse processo todo é uma metodologia desenvolvida por uma amiga nossa, Cristina Alessandrini, doutora, ela também, e ela desenvolveu esta prática e essa metodologia por ocasião do mestrado dela, em psicopedagogia. E então é um facilitador e uma forma de eu ter um histórico desse paciente. Então, no decorrer das sessões, eu às vezes dou umas paradas e mostro as produções e faço o paciente percorrer essas produções e ele perceber a evolução dele. Olha como você começou, olha aqui como é que foi, olha agora como é que você está. Então, os processos são muito ricos, muito individualizados, muito próprios, né?
e é muito o aqui e agora. E, às vezes, o paciente olha a produção que foi feita na semana anterior e não lembra de absolutamente nada. Não fui eu fiz isso, não fui eu. E aí você vai lendo, por exemplo, faz ele ler o que ele produziu, o que ele escreveu, e ali ele começa a fazer as ligações. É um processo muito rico, muito bonito. Alguns pacientes gostam de fazer a produção e levar para casa para enquadrar e pôr na sala. E aí a gente discute também que importância tem ele expor aquele trabalho, que não é um trabalho de arte, né? Mas que valor aquilo vai ter perante ele e os outros, a família, enfim. Então, a arte-terapia é muito assim, o aqui e agora, é o como e o porquê. E quem interpreta e quem conta é o próprio paciente, não existe a interpretação. Isso é legal. Resumidamente, é isso. Obrigada, Deolinda. Você está aí falando, eu estou aqui pensando, claro, a gente sempre puxa para a seara da gente, né? Que essa questão da escrita, antes de você citar, que alguns pacientes têm essa relação com a escrita, eu pensei que para a gente que escreve aula, que ficha texto, escreve não, romance, não é isso, né? Esse processo é eterno, dura muitas décadas, porque depois você diz, mas fui eu? Acho que não, acho que eu psicografei, não fui eu. Você não reconhece nem os grifos dos livros, o que dirá coisas que você escreveu, então é um processo. Em momentos tão marcantes, tão importantes, né? Obrigada. Meninas, eu vou para a última pergunta, porque nós já estamos aqui com 1 hora de debate, quase, né? Quer dizer, com as apresentações tem 1 hora, mas depois a gente recorta. E aí vamos tentar não brigar muito com a última pergunta. A filosofia clínica pode substituir a psicoterapia? Ninguém precisa ser bem educada, não, viu? Marli, você fala filosofia clínica como uma corrente em particular, aqueles atendimentos feitos por filósofos? A pergunta não é nem minha, tá? Mas foi você que fez, Ju? Quem que fez essa pergunta? Foi. Se não me engano, fui eu. Porque eu vi que tinham filósofos atendendo, obviamente não com a mesma formação, mas, segundo eles, com o mesmo intuito de um psicanalista ou de um psicoterapeuta. E eu comecei a me perguntar, será que eu sou fã de filosofia, todo mundo aqui já sabe disso, mas será que a filosofia pode ser tão benéfica quanto a psicoterapia para os traumas, para o sujeito, para a experiência, enfim? Só licença, só um pouquinho, Marli. Claro. Posso falar? Eu tenho pesquisado sobre essa área de filosofia clínica, tem um grupo no Rio Grande do Sul, que tem até cursos de pós-graduação nessa área, e eu estou bem curiosa para estudar mais sobre isso, e eu creio que a filosofia tem a contribuir. Não sei se... Mas eles têm formação em psicanálise, alguma coisa? Não, eles são só filósofos. Não, é filosofia clínica, é uma abordagem específica de filosofia aplicada à terapêutica. São filósofos só que atendem? Não. Podem ser outras pessoas, outros profissionais da área da saúde que queiram. Os estudantes de filosofia, a fundo de filosofia. Que gostem da área e que queiram aplicar isso na terapêutica dos seus pacientes. Mas filósofos, eu não estou entendendo. Não, se eu quiser fazer esse curso, eu posso. Sendo fisioterapeuta, eu posso fazer essa pós-graduação em filosofia clínica. Em filosofia clínica e você atende pacientes, é isso? Clientes? Acho que sim. Eu não conheço a fundo. Eu estava olhando sobre o assunto.
É que eu desconheço, eu não sei, não posso responder. Você poderia atender um maníaco depressivo? Pois é. Essa pergunta, a Marli pode atender. Ô, Ju, Não, a Marli teria que estudar, ela teria que ter a formação em filosofia clínica. Ju, uma formação complementar, mas É uma formação complementar de como usar essa abordagem para auxiliar as pessoas. Eu não sei se pessoas com patologias específicas, acho que a proposta não é curar patologias. A proposta é auxiliar as pessoas na sua vida. Tudo bem, quando você destampa o cérebro, sai de baixo. Tá? A Andréia, acho que quer falar alguma coisa. Eu acho tudo isso muito engraçado, primeiro porque parte da suposição de que psicanalistas e psicólogos não têm formação filosófica, o que não é necessariamente verdade. E segundo, então é uma pergunta que também, de novo, encaixota uma coisa que é muito mais fluida. Agora, eu acho, Ju, e aí para brincar com a maneira que você formulou a questão, eu acho que se a pessoa partir de uma formação filosófica, ela nem vai diagnosticar que haja maníaco depressivo ali. Ela não vai olhar ali e ver um maníaco depressivo, ela vai ver outras possibilidades. E talvez nem veja patologia, essa palavra pesada que a gente às vezes carrega. Então, a formação filosófica ela tem essa virtude e ela tem uma coisa que me encanta, que é a competência epistemológica, é a condição de olhar as próprias interpretações, as posições científicas de um nível meta, de um nível de um outro nível, e comparar e ver as diferenças e ver as consequências. Por isso, ela nos convida à ética. Eu acho que, nesse sentido, é filosoficamente interessante a pensar a clínica como ética. Mas aí, Andréia, e pensando no que a Marília observou, que eu vou na mesma linha, né, eu diria que é melhor que os profissionais que não têm uma formação sólida em filosofia, por um motivo ou por outro, né, que depende das circunstâncias de vida, o que viu, o que não viu, enfim, né? Que esses profissionais tenham mais respaldo, façam um curso de filosofia, ao invés de você pegar filósofo que não é do ramo psi para tratar da cabeça das pessoas, entendeu? Eu acho complicado, né? Eu estava dizendo, quando a Claudete falou, não sei se tinha som, é mais ou menos, para mim, como pôr curativo em corcova de camelo, entendeu? Qualquer coisa assim, um pouco surreal, mas enfim. Marli, eu acho que aí tem uma coisa importante, que é nós termos uma sensibilidade para... Muita gente aqui falou numa responsabilidade sobre o atendimento. A clínica, ela é surpreendente e as pessoas vêm com questões e reações muito surpreendentes. Então, aí eu acho que tem alguma coisa, pelo menos, né, eu fui formada por médicos. E eu li médicos como psicanalista, porque o Freud era médico, Lacan era médico, eu fui formada aqui em São Paulo por um médico que dizia uma coisa que às vezes faz falta na formação psicológica é o pronto-socorro, a emergência. A experiência de você tomar decisão diante da morte, e o clínico precisa ter alguma sensibilidade a isto. Pois é. Que nada das nossas ações é inconsequente. Pois é. É muito arriscado você chamar de clínico, né? Qualquer clínica, qualquer tipo de abordagem que não possibilita ao paciente, né? Não é cliente, me corrijam, por favor, é paciente, né? Então, você... Em psicanálise não é nem paciente, é analisando, porque a gente não tem ele como paciente. Ele trabalha muito, ele não é paciente de um trabalho. Mas eu digo, não é cliente, né? Não é... Você entendeu? Absolutamente. E Marli, a gente não pode esquecer uma coisa. O paciente analisando o cliente, seja lá o que ele for, ele não é burro.
Muito bom, essa é a Marília. Ótimo, Marília, é isso mesmo. Ó, meninas, eu sou fã da Marília. Olha só, nós somos sempre muito gentis e delicadas, né, Marília? Sempre. Olha só, meninas, a gente vai encerrar o debate por aqui com um grande Obrigada, pessoal. Adorei vocês. Obrigada, coração. Né? E Obrigada, gente. vai ser feita aí. Muito bom. Né? E, por enquanto, só um beijo enorme para vocês, né? E um sincero obrigado. Fala alguma coisa. Obrigada a todas por ter participado, por me permitir estar nesse grupo. Obrigada a todas. Eu também agradeço e mando um beijo carinhoso, Marli, Ju. Deliciosa a ideia de vocês, formidável. Muito obrigada, mestra, por ter Obrigada me a todas. convidado. É isso, obrigada. Obrigada a todas. Boa noite, gente. Até a Eu próxima. agradeço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada a todas. Uma boa noite. Uma noite Boa noite, deliciosa gente. a todos. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todas. Tchau, tchau.